Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre bioquímica celular. A bioquímica celular nada mais é do que a parte da biologia celular que se limita a estudar, identificar os compostos químicos que formam as células. Estes compostos químicos estão diretamente relacionados com as atividades da célula. São de fundamental importância. Entender como estes compostos químicos se organizam, quais são as principais características e estruturas, é extremamente importante para que você tenha uma compreensão de como que se dá a atividade celular. Noventa e 99% da massa das células é formada por hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. De forma que, fora a água, estes são os elementos encontrados em maior abundância dentro de nossas células. É óbvio que a organização desses elementos é de fundamental importância para a manutenção das atividades no interior da mesma. Não é simplesmente imaginar que a presença destes no interior de qualquer uma de nossas células já seria o suficiente para a manutenção e atividade correta das mesmas. No que diz respeito a estes compostos químicos que formam a célula, nós vamos começar falando das chamadas macromoléculas. E aí, como exemplo de macromoléculas, nós temos as proteínas, os polissacarídeos e os ácidos nucleicos. Veja, por mais que alguns nomes aqui sejam nomes que num primeiro momento parecem estar fora do contexto daquilo que você está acostumado, pequenos ajustes ou uma observação um pouco mais cuidadosa vão fazer com que você perceba que, na verdade, eles estão, mais do que você imagina, inseridos no teu cotidiano. Vamos começar com as proteínas. Gente, proteína nada mais é do que aquilo que você conhece como carne bovina, carne suína, a carne dos peixes, a carne das aves. Não existem somente proteínas animais, mas também existem proteínas vegetais. E aí uma grande variedade de proteínas podem ser encontradas quando você começa a avaliar tanto animais quanto vegetais. Perceba, o seu cabelo é proteína. Existe uma proteína que é a que dá rigidez à sua pele, o chamado colágeno. Também um outro exemplo de proteína. As proteínas elas têm função estrutural. Mais à frente a gente vai ver que inclusive é possível tirar um pouco de energia das proteínas, utilizá-las no metabolismo das células. Só que isso é essencialmente perigoso. É muito perigoso utilizar as proteínas como fonte de energia. Mas vamos continuar. Polissacarídeos, o segundo exemplo de macromoléculas que você está vendo aí. O que são os polissacarídeos? Gente, os polissacarídeos nada mais são do que um aglomerado de moléculas de carboidratos, hidratos de carbono, glicídios ou o que vulgarmente você conhece como açúcares. O grande problema é que o açúcar ele realmente é um carboidrato. Ele realmente representa o grupo dos glicídios. No entanto, nem todo glicídio acaba sendo o açúcar que você conhece. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque estes polissacarídeos que você está vendo aí são formados por aglomerados de moléculas menores, como é o caso da glicose, como é o caso da sacarose, entre outros. Estes polissacarídeos que estão aí podem ser representados, por exemplo, pelo amido. Aquele amido que você conhece. O amido que é utilizado para fazer aquele mingau de maisena, né? Então, a gente acaba, durante muito tempo, utilizando o nome maisena, a marca maisena, para uma coisa que chama-se amido de milho. Então, ali eu tenho polissacarídeos. O amido é um polissacarídeo.
são macromoléculas. São moléculas que possuem o que nós chamamos de um elevado peso molecular. São grandes. Por último, os ácidos nucleicos. Alguns de vocês, aqueles que recentemente passaram pelo ensino médio, provavelmente se lembram do termo ácido nucleico. Gente, os ácidos nucleicos nada mais são do que as já conhecidas de vocês moléculas de DNA e RNA. Moléculas estas que estão diretamente relacionadas com a hereditariedade e com o controle das atividades celulares, através da produção de proteínas, a produção de enzimas. Mas vamos com calma. Já já a gente volta a falar de polissacarídeos, volta a falar de proteínas e também volta a falar de ácidos nucleicos. O que eu preciso que vocês entendam agora nesse momento é que as macromoléculas possuem esse nome porque são grandes estruturas também conhecidas por polímeros. Como assim? Um polímero nada mais é do que uma estrutura formada por subunidades, e estas subunidades recebem o nome de monômeros. Seriam as unidades formadoras dos polímeros. Imagine o polímero como um muro de cerâmica construído a partir de tijolos. Se o muro representa o polímero, os tijolos seriam a representação dos monômeros, as unidades formadoras do muro. Nas duas figuras que você tem aí embaixo, você consegue identificar polímeros que são formados por monômeros iguais e polímeros que são formados por monômeros diferentes. É como se eu tivesse um muro formado por tijolos iguais, tijolos de 6 furos, para aqueles que já se aproximaram um pouco mais de uma alvenaria, né? De uma construção. E eu teria também os polímeros formados por monômeros diferentes. Imagine mais uma vez o muro como um polímero, e aí esse muro formado por tijolos de 6 furos e tijolos de 4 furos. Certamente não ficaria muito interessante, mas para o nosso exemplo aqui está de bom tamanho. Os polímeros formados por monômeros iguais são chamados de homopolímeros. E aqueles que são formados por monômeros diferentes são chamados de heteropolímeros. Se você parar para perceber, no lado esquerdo, todas as moléculas que estão aí formando este grande grupo são moléculas iguais. Eu posso te dizer que nesse lado esquerdo o que você tem são moléculas de glicose, todas reunidas para formar provavelmente o que nós chamamos de um polímero, um polissacarídeo, conhecido como glicogênio. Todas as moléculas são iguais. É um homopolímero. No lado direito, na figura do lado direito, eu tenho um heteropolímero representado pelos ácidos nucleicos. Na verdade, se você parar para analisar, cada uma destas moléculas, que no caso aí são 4, representa um tipo específico de um monômero. Mais à frente, você vai conseguir entender o que na verdade são essas representações. Agora, eu só preciso te dizer que eu tenho 4 tipos de nucleotídeos, que são os monômeros formadores dos ácidos nucleicos, sendo que cada um desses nucleotídeos possui características próprias, distintiva uma das outras, né? Então, por isso eu tenho um heteropolímero. Além dos compostos mencionados por nós agora há pouco, outros integram a bioquímica celular. Seriam eles a água, os sais minerais, os lipídios e as vitaminas. Sendo assim, eu posso muito bem dizer que os componentes químicos presentes no interior de uma célula se organizam em 2 grandes grupos: o grupo dos compostos inorgânicos e o grupo dos compostos orgânicos. No primeiro caso, eu teria como representantes a água e os sais minerais. No segundo caso, os compostos orgânicos seriam representados
por carboidratos, ou hidratos de carbono ou glicídios, representados também pelas proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas. A água é um composto extremamente importante para todas as reações químicas que acontecem tanto no interior quanto no meio extracelular. Como solvente universal, a mesma está diretamente relacionada a muitas das atividades que são extremamente importantes para as células. Não é à toa que a célula primitiva provavelmente surge há 3,5 bilhões de anos em um ambiente aquoso, que nada mais era do que as grandes massas líquidas que cobriam a maior parte da superfície terrestre, a maior parte da crosta terrestre. A gente costuma dizer que a molécula de água ela é morfológica e eletricamente assimétrica. Possui uma característica do tipo dipolo, ou seja, uma molécula dipolo. Isso é de fundamental importância porque esta natureza dipolar da molécula de água faz com que a mesma se comporte como realmente um dos melhores solventes conhecidos. Ou seja, ela dissolve muitas substâncias cristalinas e outros compostos iônicos porque sua tendência a se combinar com os íons negativos e positivos é, frequentemente, maior que a tendência destes íons se combinarem entre si. Vou dar um exemplo para vocês. Então, quando você joga sal na água, o que você tem ali na forma do cloreto de sódio é a dissociação dos íons cloro e dos íons sódio. O cloreto de sódio, NaCl, quando você joga na água, o Na se separa do Cl, ou seja, o sódio se separa do cloro. Eles se dissolvem com facilidade na água porque, apesar de existir uma atração entre estes íons, ou seja, o cloro e o sódio, na forma do cristal de sal, cada um desses íons acaba sendo atraído, ainda de modo mais intenso, pelo dipolo da água. Assim, o cristal ele acaba se rompendo e que você tem a formação de íons cloro e íons sódio dentro do ambiente aquático. Em termos de composição química, nós podemos dizer que a água ela tem um caráter polar. E aí, uma vez que ela tem um caráter polar, ela acaba sendo solúvel apenas às moléculas polares. Ou seja, você só consegue dissolver em meio aquoso moléculas que possuem a propriedade polar. Então, moléculas polares são tidas como hidrofílicas, ou seja, possuem afinidade com a água, são solúveis em água. Moléculas apolares são hidrofóbicas. Elas não são solúveis em meio aquoso, elas possuem aversão à água. Uma vez que a água é polar, ela só dissolve o que é polar. Moléculas apolares acabam não sendo dissolvidas em água. O óleo, por exemplo, o azeite que vocês conhecem, são constituídos por moléculas de caráter apolar. Uma vez que são de caráter apolar, e aí existe uma regra que nós dizemos que semelhante dissolve semelhante, se a água tem caráter polar e o óleo tem caráter apolar, no momento em que os mesmos forem colocados no mesmo ambiente, você não tem a dissolução do óleo em água. Ou seja, moléculas apolares são hidrofóbicas, não são solúveis. No entanto, veja, existe a possibilidade de uma ou outra molécula possuir na sua constituição partes hidrofílicas e partes hidrofóbicas, ou seja, partes que possuem afinidade com a água e partes que possuem aversão à água. Estas moléculas, que tanto têm afinidade quanto aversão à água,
são chamadas de moléculas anfipáticas. A mais importante delas, a molécula de fosfolipídio, que a gente vai ver mais à frente, de fundamental importância para a constituição da membrana plasmática de todas as células. Uma vez definidas quais são as principais características da água, nós passamos agora para os sais minerais. E aí, com relação aos sais minerais, gente, o que nós temos, basicamente, são essas principais funções para os principais sais minerais que nós encontramos no ambiente intracelular e que são de fundamental importância para a manutenção das atividades dentro da célula. Os sais minerais eles vão ter estas funções e muitas outras. Muitas das vezes os mesmos podem estar funcionando inclusive como coadjuvantes no processo catalítico de algumas reações. Vamos ver mais à frente que às vezes algumas enzimas precisam da presença de alguns sais minerais para que a mesma possa funcionar e realizar a reação química. Bom, então vamos começar pelo cálcio. Não é novidade para ninguém de que o cálcio está diretamente relacionado com a mineralização de nossos ossos, né? Como aqui nós temos como principais funções do cálcio a formação dos ossos, dos dentes, a presença dos mesmos no funcionamento dos músculos, a chamada contração muscular, ela precisa de cálcio para acontecer, está presente nos nervos e também está presente no processo de coagulação do sangue. Com relação ao fósforo, segundo sal mineral na nossa tabela, o mesmo também está relacionado com a formação de ossos e dentes e participa da transferência de energia e da molécula dos ácidos nucleicos. Nesse último caso, a molécula dos ácidos nucleicos representada pelo monômero que anteriormente nós havíamos comentado, o chamado nucleotídeo. Então, mais à frente, a gente vai ver que para construir moléculas de DNA e para construir molécula de RNA, ou seja, para construir ácidos nucleicos, eu preciso de nucleotídeos, que são as partes formadoras, são as unidades formadoras, e para construir um nucleotídeo, uma das suas subunidades requer a presença do fósforo. Terceiro sal mineral, o sódio, ele está diretamente relacionado com o equilíbrio de líquidos dentro do corpo e está também diretamente relacionado com os impulsos nervosos, a chamada polarização das membranas dos nossos neurônios, das nossas células nervosas, dos nossos astrócitos, das nossas células nervosas como um todo. E não é só o sódio, não. A chamada bomba de sódio e potássio, que nós vamos ver mais à frente, é de fundamental importância para que o fluxo de informação possa trafegar através das nossas redes neurais. É um controle que existe entre entrada e saída de íons sódio e de íons potássio no sentido de proporcionar esse tipo de atividade. O cloro está diretamente relacionado com a formação de alguns compostos, dentre eles o famoso suco gástrico, né? Cujo componente principal é o ácido clorídrico, então aí está o cloro. É óbvio que o cloro vai entrar em outros componentes também, tá, gente? A entrada de íons nas células também acabam sendo reguladas, vez por outras, por canais de cloro. O magnésio está diretamente relacionado com a formação do pigmento clorofila, mas também em animais ele atua em várias outras reações químicas, funcionando como coadjuvante em enzimas, em vitaminas, e ajuda também na formação de ossos e no funcionamento dos nervos e dos músculos. O ferro está diretamente relacionado com a hemoglobina, aquele pigmento, né, que nós encontramos dentro das nossas células da linhagem vermelha, dentro dos glóbulos vermelhos, os chamados eritrócitos, e que está diretamente relacionado com o transporte de gases dentro do nosso organismo, ou seja,
levar oxigênio para os tecidos e trazer gás carbônico dos tecidos no processo de respiração está diretamente relacionado com uma dependência da hemoglobina ao ferro. Carência de hemoglobina faz com que você tenha uma quantidade diminuída de hemoglobina produzida e automaticamente você passa a ter uma oxigenação menor do que deveria ter com relação aos seus tecidos. Iodo, penúltimo sal mineral na nossa lista, faz parte dos hormônios da tireoide, T3, T4, e problemas na produção do mesmo por conta do iodo podem ocasionar problemas na produção destes hormônios. Seriam aqueles casos que vocês de repente já devem ter escutado de pessoas que possuem hipotireoidismo, hipertireoidismo, ambos relacionados com a variação das taxas desses hormônios da tireoide. Aqui nesse caso, a gente trata do iodo, um papel importante, sal mineral de papel importante na constituição desses hormônios. E por último, o flúor, que está diretamente relacionado com o fortalecimento de ossos e dentes. Na última coluna, a terceira coluna desta nossa tabela, você tem os principais alimentos de onde você pode retirar estes sais minerais. Você tem uma lista aí, nós não necessariamente vamos nos deter a listar cada um desses alimentos. Tá ok?